Bom, pessoal, então nós vamos trabalhar agora a página 3 da apostila, o relato, continuando, né, nós falamos na aula de redação sobre o gênero textual, relato de viagem, e hoje nós vamos fazer uma interpretação de alguns textos que falam sobre isso, tá? Então, eu queria a leitura, né, desse primeiro texto da aluna Maria Clara, fora de controle, pode ler para nós. Quando estávamos a 400 quilômetros de costas de Marrocos, em alto mar, parecem muitos peixes nas aproximadas de navio, e pescamos alguns de anzol. Entre eles havia alguns grandes, chamados de abacores, pelo maraújos, pequenos atuns enquanto em vez dourados. Também havia grande quantidade de peixe, mais ou menos tamanho de arrequena, com pequenas asas de dois lados, como os morcegos. Chegamos então aproximadas do Equador. Muito obrigado, Maria. Agora o João leu o texto 2. Já à noite, gaivotas pescando, peixes saltando no ar. Diante de tanta calma, estiquei a jornada de trabalho até meia-noite, quando fui traído pelo silêncio. Um longo suspiro à proa, golfinhos, pensei. Larguei os remos e virei-me. Eu remava de costas. Iluminada pelo luar, a menos de 20 metros, estava uma baleia imensa, imóvel, como uma laje. Tive que intervir vigorosamente nos remos para não atropelá-la, que fazia parada ali. Dormia, talvez. Vocês viram que o professor comeu um pouco do texto aqui digitando, né? Mas parabéns, João, pela leitura. Agora nós vamos ver a interpretação desse texto, tá? A pergunta 1. Esses textos foram escritos com aproximadamente 5 séculos de diferença. Tá? Então, os dois textos têm um período de diferença entre um e outro de 500 anos, mais ou menos. Tá? Então, de que eles tratam? O que há em comum entre eles? Os dois falam do mar? Eles tratam relatos de viagem. São relatos de viagem, parabéns. Falam de mar também, parabéns. E descrevem o que exatamente ali? Uma característica bem legal que eles descrevem. Eles descrevem os animais, né, que eles estão vendo. Né? Os dois relatos aqui tiveram a presença dos animais marinhos. Né? Um pensou que estava lidando com golfinhos, mas era uma baleia enorme. Né? O outro estava vendo vários tipos de peixes. Né? A letra B. Vocês já leram algum relato de viagem? A Lara já fez um relato. Depois a gente vai transformar esse relato botar ele por escrito. Mas vocês já leram outros relatos, fora os que a gente está lendo aqui nas atividades? A nossa aula passada foi sobre relato de viagem. A gente leu. A gente já leu, prof. Então, quais são as características de um relato de viagem? Né? Para que servem textos que contam viagens e aventuras vividas por alguém? Para que servem? Pode ser entretenimento. Pode ser para relatar uma viagem? Para relatar uma viagem, pode servir como documento ou para entretenimento, né? Para eu contar para os outros como foi a minha aventura, ou a aventura da nossa família, da nossa turma, né? São vários os tipos de situações que servem os textos que contam viagens. Nós vimos na aula anterior o relato de viagem, que é a carta de Pedro Vaz de Caminha, que serviu e serve como documento, né? Para descrever como foi o encontro dos europeus com a população que vivia
na terra de Santa Cruz, né? No Brasil, na época, quando acharam a costa brasileira pela primeira vez, pelo menos segundo os relatos portugueses, né? Então, vamos ver as respostas aqui mais... ver as respostas, vocês já deram as respostas. Atividade 15, tá? Nós vamos ler esse texto aqui, eu quero um aluno que leia para nós. Nós vamos fazer a atividade 15. Nós vamos pular, vamos até a página... Até a página 10, porque o resto ali depois eu vou passar de deveres para vocês. Até a página 10 da apostila, onde nós vamos fazer um pequeno exercício com esse enunciado aqui. Quem é que quer ler para nós aí? Eu. Ué, prof. Quem disse eu primeiro? Ah, não. Lê aí, Yasmin, então. Foi a Yasmin, não foi? Não fui eu que falei, foi a Camille. Ah, foi a Camila. Lê, Camila, então. Camille? Oi, professor. Você não queria ler? Pode ser. Então, lê para nós aqui. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se entende por metros. Muito bem. Nós temos algumas perguntas aqui, ó. Primeiro, na página 9, né, na página 15. Com que sentido a palavra exército é usada no texto? Com que sentido? A palavra... Grande número de pessoas organizadas. Grande número de pessoas organizadas. Olha só, aqui eu quero fazer uma pequena explicação para vocês. Por quê? Exército. Exército, a princípio, tem o sentido real, literal, nele, o sentido de dicionário. Claro que nós podemos utilizar, inclusive se procurar no dicionário, vai aparecer também em alguns dicionários os mais modernos isso. Mas quando se fala em exército, a gente pensa numa tropa de soldados, uma força armada de uma nação qualquer. Mas nesse sentido, ela foi usada no sentido figurado, tá? No sentido conotativo. Tá? Isso é interessante que a gente afirme isso e que saiba diferenciar o sentido denotativo, que é o real, e o sentido conotativo. A letra B. Qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal parece? Olha só. Quando eu falo... Qual página tá... Isso está na página 9. Isso está na página 9. Desculpa, é que eu no início falei página 10, mas eu me enganei. É na página 9. Ali a gente leu, né? Vamos para o texto aqui. Parece. Aqui essa forma verbal aqui. Essa forma verbal, ela tem um sujeito. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Qual é o sujeito desse verbo? Lembra da explicação? Como é que eu acho o sujeito? Eu pergunto para esse verbo quem parece. Tá? Então, quem parece? Um pequeno exército de operários E arqueólogos. Tá? Isso aqui é o sujeito. Então vamos lá para aquela frase. Qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal parece? Está aqui. Vamos sublinhar aqui. Vamos sublinhar. Esse é o elemento. Então, um pequeno exército de operários e arqueólogos. Tá? Pessoal, alguém fica com dúvida quando eu pergunto assim, ó, eu cito um verbo e eu pergunto o sujeito. O que eu tenho que fazer para achar o sujeito? Para achar
Eu não tenho dúvida nisso, Tá, prof. mas o que eu tenho que fazer? Perguntar quem pro verbo. Quem que foi? Né? Porque aqui, ó, parece. Se eu pergunto quem parece, a resposta é óbvia, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças. Esse verbo guardar, quem guarda? Grandes muros. Exatamente. Então, olha só, fica fácil de encontrar o sujeito quando eu acho o verbo e pergunto quem pro verbo, tá? Qual o núcleo do sintagma? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Qual é o núcleo? Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. Tá. De qual o termo de quem eu estou falando mesmo? Vamos para cá para o contexto geral aqui. Parece, tá? Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece. Quem parece? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Tem um termo ali que é o núcleo desse sintagma. Qual é? Exército? Exército, exatamente. Todos esses termos aqui estão complementando o sentido de exército. Que é um exército de operários, um exército de arqueólogos, entende? Um pequeno exército, ok? Então esses aqui são determinantes. Ó. Aqui eu tenho na verdade, acabam sendo duas locuções adjetivas, um adjetivo, aqui é o numeral, né? Um pequeno, podia ser dois pequenos. Tá? Então eu vou ter nessa questão a palavra exército como resposta. Tá? Letra D. Compare a frase original com a reescrita. Então, aquela primeira frase, primeiro enunciado, e aí a gente tem uma reescrita. Agora sim, professor Boca Aberta, nós estamos na página 10. Né? O professor Tanso dá a página errada para os alunos, depois o aluno fica confuso. Então, compare a frase original com essa reescrita. Operários e arqueólogos parecem retocar constantemente as paredes. Não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se estende por metros e metros. Beleza. Eu vou ter algumas perguntas. Qual é o sujeito da forma verbal parecem na reescrita? Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. Vocês são inteligentes, hein? Então eu tenho aqui operários e arqueólogos. Então o verbo é parecem. Quem parece retocar constantemente as paredes? Operários e arqueólogos. Aí aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. Então aqui, esse elemento aqui tem núcleo, operários e arqueólogos. Tá? Operários e arqueólogos é um sintagma nominal. Qual é o núcleo desse sintagma? Ou os núcleos, né? Quem parece? Operários e arqueólogos. Qual é o núcleo? Não sei, prof. Esse eu fiquei com um pouco mais de Tá, dúvida. mas de quem é que parece? Vamos ver, Os operários e os arqueólogos. Tá. São só os operários que parecem? Não, os arqueólogos também. Os arqueólogos também. Então eu tenho dois núcleos. Aqui nós já temos uma pequena situação. Eu tenho uma classificação de sujeito, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Exatamente, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Mas se eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Ahá! Não se preocupem que na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, tá? E qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o trecho reescrito? Qual é a diferença que tem de sentido disso para isso? Tá? Qual é a diferença que eu tenho?
Hã? Talvez o texto Professor, seja menor, o texto tá menor. Tá, o texto professor, fala. Ah, eu não enxergo nenhuma diferença no sentido. Por mais que ele tenha dado a gente escrever, o sentido não mudou. Tá. Tá falando a não, mesma o coisa. sentido não mudou nada. Tem Só uma mudou pequena a diferença aqui. diminuição de palavras. Tem uma pequena diferença aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Tá? Não só os grandes muros. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece. Esse pequeno exército. Quando eu falo, vocês percebem que eu estou falando do exército e esse verbo ele está no singular, porque obviamente tem um núcleo aqui apenas. E aqui eu tenho operários e arqueólogos parecem retocar, tá? Quem parece? Operários e arqueólogos. Então, olha só. O que é alterado? A ideia de conjunto. Aqui eu estou falando que os operários e arqueólogos parecem. Tá? E no outro sentido, eu estou colocando como se um grupo, como se fosse usar um substantivo coletivo. Essa é a diferença e, de fato, é uma questão que não muda o sentido da palavra, mas muda a interpretação. Porque aqui eu uso um verbo no plural, onde tem dois elementos que participam, tá? Operários e arqueólogos. No outro eu tenho um grupo que faz as coisas. E aí eu dei características, eu chamei uns de operários e outros de arqueólogos. Nesse sentido, há uma mudança, tá? Mas isso é importante que vocês consigam perceber. Aqui eu estou falando de dois elementos e no outro eu estou falando de um elemento. Conseguem refletir sobre isso? É interessante, né? Esse tipo de interpretação textual baseado no número de núcleos de um sujeito, né? De um sintagma nominal. Tá? Agora nós vamos fazer atividades da apostila.